Ei, bora praticar idiomas? Dá para aprender idiomas sendo CLT? Trabalhando 6 por um, chegando cansado em casa, sem vontade de estudar? Nesse vídeo eu quero te trazer uma reflexão e te contar alguns pontos que fizeram com que eu aprendesse idiomas trabalhando 6 por um no varejo. Mas antes, quero me apresentar para quem está chegando agora. Muito prazer, eu me chamo Luiz Felipe Pires, sou engenheiro de produção, poliglota, falo 4 idiomas e produzo conteúdo sobre idioma na minha rede social. Essa que você está assistindo é uma delas, eu também estou no Instagram e no TikTok como Felipe Poliglota, e você também pode assinar a minha newsletter para receber um texto meu sobre idiomas toda semana. Vou deixar o link na descrição. E, bom, é isso. Já clica no botão de inscrever-se se você não é inscrito. Me ajude a chegar na meta de 50 inscritos. Deixe o seu comentário e o seu like e bora pro vídeo. Bom, eu listei aqui nesse vídeo 6 pilares que eu considero que são ideais para você conseguir aprender um novo idioma enquanto você é um trabalhador CLT e não tem tempo. Foram os pilares que me ajudaram a me tornar poliglota trabalhando. Vou deixar o card aqui se você não viu o vídeo onde eu conto como que eu me tornei poliglota trabalhando no varejo, 6 por um. Vou deixar o card, então vai lá, confere, assiste aquele vídeo, porque lá eu também dou algumas dicas do que eu fiz, e eu vou te contar aqui os 6 pilares que eu considero ideais para que você consiga aprender um novo idioma trabalhando. Bom, o primeiro pilar aqui que eu considero muito importante é a questão de ter metas realistas. Quando eu falo de ter metas realistas, não é só você ter a meta de eu quero aprender a falar inglês. Isso é uma meta muito ampla. É você ter metas realistas de em quanto tempo você quer e o que, que você quer. Então, você ser mais objetivo, você ser mais específico, de você ter um tempo definido para concluir essa meta. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho a minha meta de francês, que é em até 3 meses eu conseguir fazer uma apresentação completa sobre mim, falar sobre a minha rotina, isso em 3 meses. Essa é a meta. Ela tem que ser específica, ela tem que ser direta ao ponto, o que você quer fazer e um tempo. Porque se não tiver tempo, é um lema que eu utilizo até nos trabalhos. Se não tiver tempo, não precisa ser feito. Se não tem um prazo, não precisa ser feito. Ter metas é extremamente importante para que você consiga alcançar esse seu objetivo. E quando a gente trabalha o dia inteiro, é muito mais importante que você tenha suas metas muito bem definidas, porque elas vão te dar a direção, elas vão te mostrar o que você tem que fazer para você alcançar aquele objetivo. Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre como planejar metas de idioma de uma maneira mais efetiva. Vou mostrar como que eu faço, vou compartilhar minha tela, mostrar as metas que eu já fiz. E eu utilizo o modelo Smart. Então, vou trazer um vídeo explicando certinho, ensinando. Comenta para mim se você quer um vídeo sobre metas de idioma, que com certeza eu vou fazer. Mas de maneira muito resumida, a sua meta ela precisa ser específica, ela precisa ser exatamente o que você quer conseguir em um determinado período de tempo, para que você consiga ir destrinchando ela e definindo o que você vai fazer para alcançar essa meta. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero, daqui 3 meses, conseguir me apresentar e falar sobre a minha rotina em inglês sem precisar de tradutor e sem ficar travando para falar. Essa aqui é a minha meta específica. Eu tenho tempo, tenho até 3 meses para fazer. E agora, o que, que eu vou fazer para alcançar isso? Isso tem que ser realista. Então, você não pode colocar que você vai estudar 4 horas do seu dia, todos os dias. Eu vou estudar 4 horas de inglês. Ela não é realista. Então, você precisa colocar formas de alcançar esse objetivo que sejam realistas com a sua vida. Então, por exemplo, 30 minutos é algo que é ok para você? Você consegue manter? É sustentável a longo prazo? Você consegue fazer sem ficar doido? Se sim, 30 minutos. Então a gente já muda um pouquinho. Então, eu quero conseguir daqui 3 meses fazer uma apresentação completa sobre mim, falar sobre a minha rotina sem travar. Para isso, eu vou estudar 30 minutos todos os dias. E aí a gente fica mais específico ainda. Eu vou estudar, vou praticar a fala fazendo isso, isso e isso. Então você tem que ter as suas metas, porque as suas metas elas irão te guiar ao longo desse caminho, que fica muito mais difícil quando você trabalha o dia inteiro e não tem tempo. Bom, o segundo pilar é constância acima da motivação. Por quê? Quando a gente trabalha o dia inteiro, quando a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, é muito difícil de você chegar em casa e você ter uma motivação de uhul, hoje eu vou estudar inglês, que legal. É muito difícil. É muito difícil de você conseguir fazer isso. Eu estudava idiomas como hobby e já era muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar e eu tive essa mudança,
sabe? Era estagiário, passei a virar efetivo e ser gerente e ter responsabilidades maiores. É muito difícil. Era um hobby para mim, mas era muito difícil de ser mantido. Porque você acaba ficando sem cabeça. Você tem que lidar com o seu trabalho, você tem que lidar com as consequências do seu trabalho. E é isso, você passa a maior parte do seu tempo pensando e trabalhando. Então, isso acaba consumindo os outros momentos do seu dia. Então, é muito difícil que você tenha motivação para estudar, a não ser que seja algo muito extraordinário. Mas é muito difícil ter a motivação. E aqui que entra a constância. Constância é você fazer todos os dias. Então, todos os dias você vai fazer alguma coisa. E ao longo desse vídeo, depois, a gente vai entrar no outro pilar, que vai falar um pouco mais sobre isso, mas o que é importante aqui? Fazer todos os dias. Então, procure meios que você consiga fazer algo todos os dias, nem que seja um pouco. Então, quais foram os meios que eu encontrei na minha vida, na minha rotina, que eu adotei e que me ajudaram muito a ter constância? Diário, então, ter um diário me ajuda muito. Eu consigo escrever todos os dias. Então, todos os dias eu vou estar escrevendo. Isso vira um hábito depois. Então, isso é uma forma de você praticar todos os dias. Então, procure isso que você consiga praticar todos os dias. Então, eu já dei o exemplo do diário. O diário você pode fazer escrito, você pode fazer falado. Eu fazia como se fosse um diário de bordo. Eu pegava, colocava a câmera para gravar em vídeo, porque eu queria ver como que eu estava pensando e pronunciando, uma coisa mais de aparência. E eu colocava a câmera para gravar e eu falava como que foi meu dia, como que tava. E conforme eu fui pegando mais experiência, eu comecei a postar esses vídeos nos stories do Instagram. Então, acho que no feed também tem alguns posts assim, contando sobre como foi meu dia, minha rotina e tal. Então foram formas que eu encontrei de fazer meio que no automático. Então tinha dias que eu não tinha vontade nenhuma de interagir com mais nenhum ser humano. Épocas de grandes eventos assim, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, não tinha vontade, eu saía da loja, não tinha vontade nenhuma de interagir com nenhum ser humano, de estudar, de nada. Minha cabeça já não funcionava mais. E eu continuava fazendo, porque era robótico, era algo que fazia parte, era um hábito. Então eu ainda escrevia no meu diário, nem que fosse só reclamando, meu Deus, meu dia foi horrível, não sei o que, não sei o que. E eu ainda falava. Então, nossa, hoje foi um dia horrível. E abria os stories, ia lá e começava a gravar em espanhol, reclamando. Nossa, aí um cliente foi e fez isso, isso e isso. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, procure formas no seu dia que você consiga manter uma constância. Porque a constância, ela vai te salvar quando você não tiver motivação. E trabalhando no CLT, dificilmente você vai ter motivação para estudar. Outro pilar que eu considero muito importante é a questão da paciência. Por quê? As pessoas elas acabam vendo esses papos de guru, de nossa, aprenda idiomas em 3 meses, destrave seu inglês em 2 semanas, não sei o que, aprenda italiano em 4 dias. Tipo, pessoas começam a ver essas coisas e elas começam a querer se comparar, começam a achar que estão indo devagar, que não estão aprendendo, que não estão evoluindo, e fulano não sei o que, estuda há pouco tempo e já fala mais, não sei o que. Então, assim, entenda que aprender um idioma requer paciência. Você tem que ter paciência com você mesmo, você tem que ter paciência com a sua história. Você não pode ficar se comparando com as histórias das outras pessoas, porque você não sabe como que é a história da outra pessoa, que você tem apenas um recorte. Então existem pessoas que são multipoliglotas, hiperpoliglotas, falam 18, 20 línguas, com 18, 15 anos. Mas você sabe como que foi a história dessa pessoa? Então, assim, tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com a sua história, porque se você fizer todos os dias, se você tiver uma meta, se você estudar, se você praticar, você vai falar. Isso vai acontecer. Porém, você precisa ter paciência, porque você está nesse jogo de aprendizado, você está num degrau abaixo. Você tem que primeiro se preocupar em trabalhar, em pagar contas, e aí isso te coloca ali. Então, tenha paciência com você. Vai ter dias que você não vai fazer, apesar de eu ter falado de constância, vai ter dia que você não vai querer fazer. Então, muitas vezes, geralmente quando eu entrava em alguma questão muito mais acirrada assim com o cliente, eu não tinha mais paciência, eu não estudava, eu chegava em casa e eu não estudava. Então, isso vai acontecer. Porém, tenha paciência com a sua história. Outro pilar muito importante é a questão da organização. Então, se você não é uma pessoa organizada, passe a ser uma pessoa organizada. Mas não precisa ser a pessoa mais organizada do mundo. Você só precisa ter um mínimo de organização para se aprender um idioma.
Então, o que que é isso? É você saber o que você vai estudar, é você entender quando você vai estudar e você tentar prever como que seria a sua semana. Então, vou te dar um exemplo. Eu planejava os meus estudos aos domingos. Então, domingo, chegava naquele momento ali, bem fim de tarde, bem Domingão no Faustão, sabe? Era o momento em que eu ia elaborar a minha semana. Então, eu ia lá, planejava toda a minha semana. Então, segunda-feira eu vou estudar isso, na terça eu vou estudar isso, na quarta eu vou revisar isso, na quinta isso, na sexta isso. Acontecia exatamente ao pé da letra todos os dias? Não. Mas eu tinha uma noção do que eu ia fazer. Às vezes chegava no dia e eu tinha planejado uma coisa, e aí eu pensava, ah, não, eu quero rever isso aqui. Eu quero rever esse conteúdo de novo. Eu quero rever esse conteúdo. Aí eu fazia isso. Então, é importante que você tenha essa organização semanal. Você separe um dia da sua semana para fazer a sua organização, para você rever as suas metas, ver se o que você está fazendo está indo no caminho para você alcançar elas, e você planejar o que você vai estudar, como que você vai estudar, como que você vai praticar. Então aqui vai uma questão. Se você quiser saber como que eu faço isso, me segue no Instagram. Então hoje estou gravando esse vídeo, é 1º de março, num domingo. Então me segue no Instagram, porque aos domingos eu compartilho como que vai estar a minha semana, porque é quando eu planejo a minha semana. Então me segue lá no Instagram, acompanha meus stories, você vai conseguir ter uma pequena noção de como que eu faço. Mas a ideia é essa, planeje a sua semana, separe um dia para planejar a sua semana, não precisa ser especificamente no domingo, pode ser qualquer outro dia. Mas separe, entenda quanto tempo que você vai ter naquele dia, como que você vai fazer para praticar, como você vai fazer para estudar, e tenha isso anotado. Bom, um outro pilar que eu considero muito importante é a questão da energia. E aqui entra uma questão de energia com tempo, sabe? A gente colocar numa balança, porque o tempo já está escasso, né? O tempo ele tá reservado totalmente para o trabalho. E a energia é aquela coisinha que sobra e que você não deve depender 100% de energia, assim como você também não deve depender 100% de motivação. Por quê? Porque a energia ela vai acabar e vai ter dias que você não vai querer fazer. E se você entrar nesse looping de amanhã eu faço, e chegar amanhã, não, amanhã eu faço, e chegar na sexta-feira, não, agora não faz mais sentido, vamos começar na segunda e já começo direto. Se você entrar nisso, vai chegar um momento que você vai desistir, porque você vai passar a ver o estudo de idioma como um fardo. E se for um fardo, não tem por que a gente seguir nisso. A gente vai desistir. Então eu já desisti muitas vezes de estudar inglês, tanto por causa da minha rotina, tanto porque eu não gostava de inglês, mas enfim, a energia não é algo que você precisa, não dependa da energia para estudar. Então, tendo os outros pontos, você vai ver que quando você não tiver energia, tenha a sua estratégia. O que que você vai fazer para compensar esses momentos em que você não tem energia? Então, por exemplo, ter uma imersão efetiva te ajuda na questão da energia. Por quê? Porque eu tinha meu celular no idioma que eu estava aprendendo, eu tinha toda a minha tecnologia no idioma que eu estava aprendendo, na verdade. Então, eu recebi uma notificação, eu já estava consumindo o idioma. Eu seguia muitos perfis de influencers, de jornais, de revistas que eu queria, do idioma que eu queria aprender. Então, eu abri o Instagram ali no meu horário de almoço. Então, em algum momento, eu fui no banheiro, peguei o celular, abri, olhei o Instagram e apareceu uma grande quantidade de posts no idioma que eu estava aprendendo. E eu não ia somente ignorar aquilo e procurar um post que estivesse em português, porque aquilo era coisas que faziam sentido para mim. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte. Eu sigo muitas páginas de esportes em outros idiomas. E vira e mexe aparece alguma notícia em inglês, espanhol, italiano, francês. E eu não ignoro. Eu paro, assisto, olho, às vezes eu até comento, porque é algo que é bom para mim. É algo que eu veria em qualquer idioma. E uma outra questão. Se você separou um momento para estudar, você está estudando 30 minutos, e aí você viu que nossa, tá bem legal esse estudo, eu ficaria mais tempo. Isso não vai te prejudicar, continue estudando. Aproveita a sua energia, aproveita que você tá com energia naquele momento e continua. Então, por exemplo, domingo era um dia que eu não estudava. Era o único dia que eu tinha de folga, mas era o único dia que eu não estudava, justamente porque era o meu dia de folga. Era o meu dia de não fazer nada. E uma vez eu estava revisando um conteúdo de uma maneira bem rápida e acabou que eu não sei o que aconteceu, mas eu me envolvi nesse conteúdo, fiquei vendo lá e assistindo. E quando eu fui ver, eu estava quase estudando e aí eu falei, não, agora eu vou continuar, porque eu estou com vontade de fazer isso.
Então faça. Você está estudando, não precisa quebrar ali no momento. Continue, aproveite da sua energia. E o último pilar que eu considero importante é aceitar a imperfeição. Aceitar que somos humanos, aceitar que vamos errar, aceitar que vamos demorar para entender alguma coisa. Então, aceite a imperfeição. Aceite que você vai falar errado antes de você falar certo. Aceite que você vai errar um tempo verbal. Aceite que você vai errar a conjugação de algum verbo. Aceite que você vai errar a pronúncia de alguma palavra. Aceite, porque isso vai te economizar um peso muito grande. Então, se você praticar a fala todos os dias, você vai errar. Sempre que você praticar, em algum momento você vai errar e você não ligar para isso, aceitar que é ok, que você não precisa ser perfeito, você vai continuar praticando e você vai melhorar. Agora, se você tiver aquela pressão de que eu preciso falar perfeitamente, eu preciso falar perfeitamente, isso vai te travar quando você for falar, isso vai fazer com que você não pratique porque você tem medo de falar errado, e isso vai fazer com que você tenha um óculos, sabe? Que você veja o mundo como se todas as pessoas estivessem julgando a forma que você está falando. E não é assim. Então, entenda que a perfeição é algo muito difícil de ser alcançado. Eu diria que é impossível de ser alcançado. Então, aceite a imperfeição. Aceite que erros vão acontecer. Aceite que você não vai conseguir estudar todos os dias. Aceite que vão ter dias ruins. Não dá para ser forte todos os dias. Aceite. Aceitando isso, você consegue evoluir de uma maneira muito melhor. Bom, eu vou dar um pilar bônus aqui, a questão do entretenimento. Então, não trate o estudo como um estudo de escola, uma matéria de escola em inglês que eu tenho que estudar e ai que chato. Tente fazer com que fique o mais divertido possível, para que fique o mais prazeroso possível. Então, estude com coisas que você gosta. Se você gosta de esporte, vai procurar conteúdos de esporte. Se você gosta de filmes, vai procurar conteúdos de filmes. Vai procurar os atores que você gosta, vai procurar os jogadores que você gosta da entrevista. Então, faça com que o estudo seja um entretenimento para você. Isso foi extremamente importante para eu conseguir aprender. Extremamente importante. Porque não tendo tempo, é muito difícil ter motivação, é muito mais difícil ter energia. Então, aprender como se fosse um entretenimento me ajudou muito. Procure conteúdos que você já consome e vai estudar a partir disso. Estude a partir das coisas que você gosta. Isso vai te ajudar muito para que você mantenha uma motivação e compense a sua falta de tempo. Então, voltando, é possível aprender idiomas sendo CLT? Com certeza é possível. Eu acho que sou um exemplo, na verdade, eu sou o melhor exemplo que eu conheço de pessoas que aprenderam idiomas sendo CLT, e obviamente existem muitas outras pessoas e muitos outros métodos e muitas outras formas. Eu tentei te trazer alguns pilares que eu considero importantes, que foram muito importantes na minha jornada, ainda são importantes, porque eu ainda sou CLT, e eu acredito que a resposta é com certeza é possível. Não é fácil, mas é possível. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você quer aprender um novo idioma ou quer melhorar o idioma que você já fala e você é CLT, eu te convido a se inscrever no canal, deixa o seu like nesse vídeo, comenta para mim se você é CLT, se você é estudante, eu ainda não tenho muita noção do público. Compartilhe o canal do Felipe Poliglota para todos aqueles seus amigos que querem aprender um novo idioma sendo CLT e aprender na vida real. E é isso. Te vejo no próximo vídeo e bora praticar idiomas.